irmãos, a paz do Senhor. Que alegria estarmos na casa de Deus para louvarmos o nome daquele que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Convido você a abrir a Bíblia comigo no livro de Hebreus, capítulo 8, versículo 1. Livro de Hebreus, capítulo 8, versículo 1. Enquanto você procura, louva a Deus pela vida do dirigente presbítero Genivaldo, que Deus está abençoando o seu trabalho. A iniciativa de estar apoiando o estudo da palavra de Deus é uma bênção e ajuda a igreja a crescer espiritualmente. Louva a Deus pela vida do auxiliar Wagner, meu eterno professor de escola dominical. Aprendi muito com ele. Até falo para o Wagner que quando eu me lembro da época que ele dava aula de escola dominical para a gente, alegra muito meu coração e eu sinto muita saudade. Ele foi uma bênção na minha vida e nos fez o convite para falarmos um pouco do amor de Deus aqui nessa noite. Hebreus capítulo 8, versículo 1, quem achou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus: Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote, tal que estar assentado nos céus, à destra da majestade de Deus. Podeis assentar, meus irmãos. Esse é o texto principal da nossa mensagem nessas 2 terças-feiras, que aqui nós vamos estar estudando a palavra de Deus. E, meus irmãos, estudar a palavra de Deus, parar num culto de terça-feira como esse, é um grande privilégio. Há muito tempo atrás, na época da Idade Média, a palavra de Deus ela foi proibida de ser pregada em vários lugares do mundo. A Igreja Católica, na época, tomou a palavra de Deus, a sua escrita original, quem tinha conhecimento era apenas os membros dos cléros, alguns líderes religiosos, algumas pessoas importantes, e o povo não tinha acesso à palavra. Mas hoje, graças à reforma protestante levantada por Deus, você tem a Bíblia na sua mão. E estudar a palavra de Deus, meu irmão, ter esse livro em suas mãos é um dos melhores privilégios que o ser humano pode ter. Nós vivemos em uma época muito complicada e vivemos em uma época bastante triste também, porque nós temos a palavra de Deus traduzida para o português e para vários idiomas, e além dela ser traduzida, existem várias linguagens. Existem as linguagens mais eruditas, existem as linguagens mais simples de se compreender, mas embora tenhamos várias traduções, tenhamos a Bíblia nos mais diversos formatos, muitas vezes nós não lemos ela como deveríamos. E, meus irmãos, o esforço que foi feito para que esse livro estivesse na minha e na sua mão foi um esforço muito grande. A Bíblia que nós utilizamos normalmente é a Almeida Revista e Corrigida, traduzida por João Ferreira de Almeida, um homem português, que na sua época era até proibido ter uma cópia da Bíblia em sua residência, pregar sobre a Bíblia. Ele teve que sair de Portugal para poder traduzir esse livro. Antes de traduzir, ele veio a falecer e, em homenagem, colocaram o nome da tradução como João Ferreira de Almeida. E outros reformadores passaram por um grande sofrimento para ter esse livro aí que você tem em suas mãos. E muitas vezes nós não valorizamos. E preste atenção, essa iniciativa de estudarmos a palavra de Deus às terças-feiras é uma iniciativa vinda do coração de Deus. Por que eu falo que é uma iniciativa, professor Wagner, vindo do coração de Deus? Porque o crente que não tem palavra, o cristão que não consegue entender a Bíblia, é um cristão fraco espiritualmente. É um cristão que não tem sustentabilidade diante das tentações. E é um cristão que qualquer coisa pode enganar ele. Na primeira proposta que o diabo oferece, se ele não tiver conhecimento bíblico, ele é enganado. Obrigado, meu irmão. Nesse mundo de heresia no qual nós vivemos. Mas você está aqui para estudar a palavra de Deus, e é isso que nós vamos fazer aqui essa noite. Meus irmãos, o tema da nossa palestra é o sumo sacerdote e o dia da expiação. Eu escolhi esse tema, meus irmãos, porque é um assunto do Antigo Testamento, mas que traz uma verdade importantíssima para a igreja do dia atual. Por isso eu dividi esse estudo em 2 partes. Na primeira parte nós vamos estar falando um pouquinho do sumo sacerdote
E no próximo estudo, próxima terça-feira, nós vamos estar estudando um pouquinho sobre o dia da expiação e o que esse dia tem a ver com o cristianismo dos dias atuais, tem a ver com a vida do crente. Meus irmãos, primeiro, para entendermos esse tema, precisamos entender como é que foi estabelecido o sumo sacerdócio e o tabernáculo lá no Antigo Testamento. Preste atenção. O povo de Israel saiu do Egito. Quando o povo de Israel sai do Egito, eles saíram com vários costumes egípcios, vários pensamentos egípcios. Isso aconteceu porque eles ficaram 400 anos no Egito, meus irmãos. Então imagine, uma nação ficar 400 anos em outra. Vai pegar os costumes, a maneira de falar e muitas vezes as práticas erradas dessas outras nações. E foi exatamente o que aconteceu com os irmãos de Israel. Aí Deus os liberta do Egito, utilizando Moisés como aquele que ouvia a voz de Deus e repassava ao povo. E ele era quem fazia essa intermediação, só que o povo estava tão acostumado com as coisas erradas, que lá no livro de Êxodo, no capítulo 20, Deus teve que escrever os 10 mandamentos em duas pedras, para poder ensinar o povo a seguir a palavra de Deus, e também teve que escrever os 5 primeiros livros da Bíblia, que falam sobre as leis de Moisés, que também era a lei de Deus para o povo naquela época. Tudo isso para ir tirando aqueles costumes errados que Israel adquiriu no Egito. Só que assim, até Êxodo capítulo 20, quem fazia essa ligação do homem com Deus era Moisés. Moisés era o responsável. Deus falava com Moisés, Moisés repassava ao povo. Deus conversava com Moisés e aquilo que Deus conversava com Moisés, ele repassava à nação. Só que a partir de Êxodo capítulo 28, isso começa a mudar. Porque Deus ele dá a seguinte ordem a Moisés: olha, Moisés, agora você vai separar do meio da nação Arão, teu irmão, e os filhos deles. E eles me servirão como sacerdotes. Se antes era Moisés que fazia essa ligação do povo de Israel com Deus, a partir de agora quem faria isso era Arão e seus filhos. Arão foi chamado para ser sumo sacerdote e abaixo de Arão foram chamados os seus filhos para serem sacerdotes. Eles foram chamados para o ministério sacerdotal. A partir de agora, eles fariam a ligação de Deus com o povo. E eles deveriam ser esses intermediários. E outra coisa, Israel deveria ser uma nação sacerdotal. Eles seriam sacerdotes, Arão e os seus demais filhos e a sua descendência, a tribo de Levi. Só que Israel também seria uma nação sacerdotal. Aí fica a pergunta, meus irmãos, por que Israel seria uma nação sacerdotal? Isso acontece porque no Antigo Testamento, os responsáveis de espalhar a palavra de Deus ao mundo era Israel. Era Israel a nação escolhida por Deus para ligar as demais nações ao Senhor Todo-Poderoso. Por isso, eles fariam um trabalho sacerdotal, de ligar as outras nações, fazer com que elas se convertessem e assim elas ouvissem a voz de Deus. Israel seria o responsável por isso. E, meus irmãos, o sumo sacerdote, de forma específica, ele teria uma vestimenta diferenciada do povo. Tanto os sacerdotes quanto o sumo sacerdote Arão, que nós vamos estar estudando aqui nessa noite. Olha, as vestes especiais que ele utilizaria, o sumo sacerdote, seria para distinguir ele do povo. Em outras palavras, eles tinham que ser diferentes dos demais. Não porque eles eram melhores, mas porque eles foram separados para um propósito. É por isso, meus irmãos, que o crente no mundo ele tem que ser diferente dos demais. Porque da mesma maneira que os sacerdotes eles eram separados para um propósito, nós somos separados para um propósito também. Quando a igreja começa a se vestir como o mundo, quando a igreja começa a falar como o mundo, quando a igreja começa a se parecer com o mundo,
ela não está mais fazendo a ligação do mundo com Deus, mas está se misturando com ele. E quando a igreja se mistura com o mundo, surge um problema terrível. Então, meus irmãos, nós nos vestimos como crentes, falamos como crentes, pensamos como crentes, agimos como crentes, porque somos representantes do nosso Deus. E da mesma forma, eles eram os representantes de Deus ali no meio daquele povo. Só para você prestar atenção, olha, além do mais, eles tinham essa vestimenta para que o povo tivesse reverência ao trabalho deles. Reverência ao trabalho sacerdotal. O povo precisava entender que o sumo sacerdote e os sacerdotes eram instrumentos de Deus no meio deles. Por isso eles tinham roupas diferenciadas. E outra coisa, eles também tinham essas roupas para que eles entendessem que a responsabilidade deles era maior até mesmo do que a do povo. Eles se vestiam para parecer mais santos e eles deviam ser mais santos. Eles se vestiam para parecer diferenciados e eles realmente deveriam ser diferenciados. Deveriam ser a diferença ali no meio do povo. Isso deveria incentivar eles a se santificar cada dia mais, porque eles seriam responsáveis por essa ligação. As roupas dos sumos sacerdotes foram produzidas por dois homens que instruíram as demais pessoas, Bezalel e Aholiabe. Quem era Bezalel e Aholiabe? Eram pessoas que receberam dons de Deus para construir todo o tabernáculo do Antigo Testamento e também para fazer a roupa do sumo sacerdote e dos sacerdotes. Eles receberam uma unção especial só para trabalhar no templo e também para produzir as coisas do templo. Uma vez eu vi um pastor pregando, meus irmãos, ali em Quatro Bocas, e uma coisa me chamou muita atenção. Ele disse o seguinte: olha, meus irmãos, a gente precisa ser crente de verdade até para limpar o chão da igreja. Isso me chamou a atenção. Porque normalmente a gente cobra a santidade, professor Wagner, de pessoas que estão à frente do púlpito. A gente cobra a santidade dos pastores, dos presbíteros, dos diáconos, dos auxiliares, mas biblicamente falando, até para limpar o chão da igreja a gente tem que prestar. Até para limpar o chão da igreja, a gente tem que ser servo de Deus de verdade. Até para limpar o chão da igreja, limpar o banheiro, eu preciso ser um cristão de todo o coração, vivendo a palavra de Deus. Então, meus irmãos, eles tinham que ser cheios do Espírito Santo para construir, para efetivar serviços em prol do trabalho de Deus ali no tabernáculo e também para costurar, preparar a roupa do sumo sacerdote e dos sacerdotes. Mas, irmão, como é que era a roupa do sumo sacerdote? Você está vendo aí, ó, um sumo sacerdote? Provavelmente esse daqui é o sumo sacerdote Arão, e a gente vai estar entendendo um pouquinho como é que era a roupa dele. Primeiro, ele tinha um turbante. Esse turbante ele era feito de linho, esse tecido branco. Nesse turbante tinha grudado nele, preso nele com fios azuis, uma placa de ouro. Nessa placa de ouro estava escrito santidade ao Senhor. Existiam as alças do manto dele, como vocês podem ver. Aqui nas alças, aqui nos lugares onde eu estou apontando, existiam duas pedras de ônix. Essas duas pedras de ônix tinham o nome do povo de Israel, de um lado 6 tribos, de outro 6 tribos também, cada uma conforme a sua idade, do mais velho ao mais novo. Aqui no peito dele existe... Aqui no peito dele existe o peitoral, também chamado de peitoral do juízo. Esse peitoral do juízo, bem aqui, ele tinha 4 fileiras, e em cada fileira possuía 3 pedras, totalizando 12, representando as 12 nações de Israel, as 12 tribos ali de Israel. Cada uma dessas fileiras tinha uma pedra específica. Por exemplo, lá na primeira fileira, ó, tinha rubi, topázio e berilo. Na segunda fileira, tinha turquesa, safira e diamante. Na terceira fileira, tinha jacinto, ágata e ametista. E na quarta fileira, tinha crisólito, ônix e um jaspe. Meus irmãos, eu não vou conseguir explicar o que significa cada uma dessas pedras, porque como eu estava falando para o professor Wagner, isso aqui é praticamente uma aula de teologia, praticamente uma matéria e um seminário. Então, se a gente fosse entender o que significa cada uma dessas pedras, elas têm nomes no hebraico, o nome no hebraico possui um significado e ia cansar muito a gente. Mas, resumindo o assunto,
aqui representa as 12 nações de Israel, as 12 tribos de Israel. Existia aqui também, perto do bolso do sumo sacerdote, 2 pedras chamadas de Uri e Tumi, que era a maneira com que eles consultavam a Deus. Existia a túnica, feita de linho, como vocês podem ver aqui, essa parte branca. Tinha essa outra parte dessa outra túnica aqui, também chamada de sobretúnica, essa parte azul. Existia também o manto sacerdotal, que é essa parte feita de linho, feita de fios de ouro, junto aqui com o cinturão, e também possuía as roupas de baixo. Meus irmãos, prestem bastante atenção num ponto. Tudo isso pode parecer chato e cansativo e até mesmo desnecessário para a igreja atual, mas deixa eu te falar, tudo isso é importante. A Bíblia, do começo ao fim, é importante que o crente conheça ela. A Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, é importante que você entenda ela. E você vai entender uma coisa: cada uma dessas peças do sumo sacerdote apontava para alguém. Irmão de Leão, essas peças apontavam para quem? Lá no livro de Hebreus capítulo 8 é dito que o nosso Senhor, o nosso Jesus, é o nosso sumo sacerdote. Tudo isso apontava para aquele que salvaria a humanidade. Tudo isso apontava para aquele que salvaria eu e você. Eu não vou conseguir explicar peça por peça, mas vou explicar as principais para que você consiga enxergar Cristo em cada uma delas. Olha, Cristo é o sumo sacerdote apresentado no livro de Hebreus e todas as peças do sumo sacerdote da roupa apontavam para Cristo. Vamos ver a primeira peça. A primeira peça, como vocês podem ver, é um turbante. Nesse turbante feito de linho, logo aqui na frente, existia uma placa de ouro, escrito Santidade ao Senhor. Essa placa, ela ficava exatamente aqui nessa parte do cérebro, nessa parte da cabeça. Eu estava estudando um pouquinho sobre essa parte da cabeça, professor Wagner, e eu descobri que essa parte bem aqui do cérebro é chamado de lóbulo frontal. O lóbulo frontal é praticamente responsável por toda a moral de um ser humano. Se eu sou cristão, se eu sou uma pessoa boa, se eu sou uma pessoa que me comporta, se eu sou uma pessoa cristã boa, uma pessoa justa, é por causa dessa parte bem aqui do meu cérebro. Se essa parte do meu cérebro for atingida, e eu já li artigos científicos sobre isso, a pessoa ela pode se tornar imoral. Uma vez eu estava lendo um artigo a respeito desse assunto, inclusive um artigo universitário, que conta a situação de uma jovem. E essa jovem, ela teve essa parte do cérebro, era uma criança, mas ela teve essa parte do cérebro prejudicada em um acidente. Depois que ela conseguiu se recuperar, com o passar do tempo ela se tornou uma imoral sexualmente, prostituta e começou a fazer tudo de ruim na sua vida a partir do dano causado ao lóbulo frontal. Então toda a moral do ser humano, cientificamente falando, fica aqui. Agora eu faço uma pergunta aos irmãos. Quem criou o cérebro humano? Quem criou o cérebro humano? Foi Deus. Desde o Antigo Testamento, Deus sabia muito bem como funcionava o cérebro humano. Aqui está escrito o quê? Santidade ao Senhor. Isso já representava a responsabilidade que o sumo sacerdote tinha que ter de ser santo. E ele precisava ter consciência disso. Por isso, estrategicamente, isso foi colocado na sua cabeça. Santidade ao Senhor. E louvado seja o nome do Senhor por causa disso. Aí você me pergunta, talvez, irmão de Leão, o que isso tem a ver com Cristo? A Bíblia fala, meus irmãos, que Jesus Cristo era santo. Além de ser santo, ele era o maior exemplo de santidade, porque nunca cometeu pecado algum. Abra sua Bíblia comigo, lá no livro de Hebreus, continua aí no livro de Hebreus, agora vamos lá para o capítulo 4. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Diz assim, ó: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado.
Santidade ao Senhor já se referia à vida futura que Jesus teria, uma vida sem pecado. E, meus irmãos, o sacrifício de Jesus só foi aceito por Deus porque ele permaneceu sem pecado. Ele foi um sacrifício perfeito a Deus, porque era um sacrifício sem pecado. Lembra lá do cordeirinho que deveria ser sacrificado sem nenhuma mancha, perfeitamente? Essa era a representação do Messias que viria no futuro e morreria sem nenhum pecado. Aí eu já quero convidar você a pensar comigo em uma história. Lembra da história de Jesus e a tentação em que ele teve que enfrentar Satanás no deserto? Você sabia que tinha a possibilidade de Jesus cair bem aqui? Porque se não tivesse possibilidade, Satanás não tentaria ele. Aí onde entra o ponto. Se Jesus tivesse transformado as pedras em pães, ele teria ouvido a voz de Satanás, utilizado o poder do Pai para o seu próprio benefício. Fazendo isso, ele já não seria mais o sacrifício perfeito. Aí depois Satanás vai dar uma outra tentação, pedindo para ele se lançar lá de cima para baixo. Se Jesus se lançasse para provar que era o Filho de Deus, ele estaria utilizando o poder do Pai para o seu próprio benefício e logo o seu sacrifício não seria perfeito. Aí depois Satanás vem com a terceira tentação: olha, se prostrado tu me adorares, tudo isso eu vou te entregar. Em outras palavras, o que Satanás queria dizer é o seguinte: olha, tu não vai precisar passar pela cruz. Eu já te concedo o mundo de mão beijada, tu só tem que se prostrar e me adorar. Se Jesus tivesse topado as tentações de Satanás, nós estávamos perdidos, meus irmãos. Nós estávamos perdidos. E por que nós estávamos perdidos? Porque ele não se sacrificaria de maneira perfeita. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque ele resistiu. E porque Jesus resistiu, nós estamos aqui louvando o nome daquele que merece toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Aqui do lado, meus irmãos, existiam 2 pedras de ônix, logo aqui nos ombros do sumo sacerdote. Essas 2 pedras, meus irmãos, elas continham o nome das 12 tribos de Israel, ser de um lado e ser de outro. E os ombros no Antigo Testamento, na verdade, os ombros na Bíblia em geral, significa responsabilidade. Arão, quando fosse assumir a responsabilidade de ser sumo sacerdote e se apresentar perante Deus, ele estaria nos seus ombros, estaria com o nome das 12 tribos de Israel, mostrando a ele que ele tinha uma responsabilidade com essas 12 tribos. E eu quero convidar você agora a ir lá para o livro de Isaías e ver uma outra passagem bíblica. Isaías capítulo 53, versículo 5. E ele nos traz uma resposta muito interessante sobre esse tema. Isaías capítulo 53, versículo 5. Isaías 53, versículo 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moídos pelas nossas iniquidades. Preste atenção nisso daqui agora. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele. Essa é uma profecia messiânica, dizendo que o pecado da humanidade estaria sobre os ombros de Jesus. Isso te faz lembrar alguma coisa? Da mesma forma que o sumo sacerdote, meus irmãos, tinha a responsabilidade de carregar as 12 tribos de Israel aqui nos seus ombros, Jesus, nos seus ombros, teve que carregar uma cruz para perdoar o meu e o teu pecado. E graças a Deus que ele resistiu até o final e hoje nós estamos louvando o nome dele. Ele carregou nessa cruz pesada os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros, e hoje nós temos a oportunidade de salvação. Aqui no peitoral é apresentada as 12 tribos de Israel, as 12 tribos, representadas ali por seus representantes, por seus respectivos nomes. Em cada uma, olhando aqui para o peitoral, que também era chamado de peitoral do juízo,
Esse peitoral do juízo aqui tinham 3 fileiras, tinham 4 fileiras com 3 pedras preciosas cada uma. Cada pedra tinha o nome das tribos e também tinha um significado por trás. E por último, olha, ficava próximo ao coração do sumo sacerdote. Aqui no texto, ficava próximo ao coração de Arão. Meus irmãos, da mesma maneira que o povo de Israel, a representação deles ali no peitoral, precisava ficar perto do coração de Deus, a Bíblia vai nos dizer o seguinte, ó, lá no livro de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O peitoral deveria representar o amor que o sumo sacerdote teria pela nação. Por isso estava próximo ali ao coração. Da mesma maneira que o sumo sacerdote tinha que amar a nação na qual ele representava, Deus nos amou de tal maneira que entregou Jesus Cristo para salvar a mim e a você. Você pode chegar a Jesus Cristo e pedir perdão por qualquer erro, qualquer pecado, qualquer falha, porque o seu nome está no coração de Deus. O seu nome está no coração do Pai. Martinho Lutero, ao falar sobre esse assunto, ele fala que toda a Bíblia ela poderia se perder, mas se esse versículo bem aí ainda se mantivesse, o ser humano teria a oportunidade de salvação. Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus por isso. Meus irmãos, esse foi o sacrifício pago por Jesus. Agora, outro ponto. Perto do bolso do sumo sacerdote, tinha algo chamado de Urim e Tumim. O Urim e Tumim é um dos maiores mistérios de toda a Bíblia. Esse era o meio que o sumo sacerdote consultava a Deus para saber se algo era da vontade dele ou não. A gente não sabe, porque não tem especificado na Bíblia, a maneira com que era feito esse contato, a maneira com que era feito esse sorteio. O que nós sabemos era que eram 2 pedras, e essas 2 pedras se chamavam Urim e Tumim, e por meio dela, o sumo sacerdote consultava a Deus para alguns casos específicos que o povo viesse a enfrentar, viesse a passar. E meus irmãos, o Urim e o Tumim aponta para o livro dos livros, a palavra de Deus. Na época, para saber a vontade de Deus, eles tinham que utilizar dessas 2 pedras. Da mesma maneira que eles precisavam dessas 2 pedras hoje, para o cristão saber qual é a vontade de Deus, ele precisa ter conhecimento do quê? Da palavra. Sabe o que entristece meu coração, meus irmãos? É que a gente corre muito atrás de profecia e não lê a palavra. Eu acredito em profecia. Estou aqui por causa de um cumprimento de uma profecia. Sei que Deus levanta profetas, mas a palavra precisa ser a prioridade. Eu não sei se vocês observam isso, mas existe essa mania de muita gente visitar alguns profetas para receber revelação. Muita gente visitar alguns profetas para saber o que Deus tem a passar para ele. Mas é só abrir a Bíblia que está na sua casa, meu irmão, e você já vai saber o que Deus quer para você. Deus utilizava de maneira assim mais clara os profetas ali na época, porque não tinha a Bíblia. Hoje ele utiliza profetas. Eu tenho fé nisso. Cumpriram-se muitas profecias em minha vida, só que a principal é a Bíblia. E tem quantos profetas por aí falando várias mentiras? Quantos profetas por aí pregando várias coisas que não estão em conformidade com a palavra de Deus, dizendo que assim diz o Senhor, sendo que Deus não disse nada. Às vezes a profecia do profeta está contrariando aquilo que está na Bíblia. Meu irmão, está contrariando aquilo que está na Bíblia, não é de Deus. Já elimine. Fugiu do texto, fugiu da Bíblia, fugiu do verso, fugiu do Evangelho, fugiu do Novo Testamento, fugiu da compreensão bíblica. Elimine. A profecia não vem de Deus. Por isso, eu quero que você entenda, meu irmão, eu quero que você entenda, minha irmã, esteja disposto a ouvir a voz de Deus através de profeta, porque Deus vai usar profeta para vocês. E para mim, assim como já utiliza e ainda vai utilizar aqui na minha vida. Mas a prioridade precisa ser a palavra. A prioridade precisa ser a Bíblia.
A prioridade precisa ser o Evangelho de Cristo, meus irmãos. Precisa ser o Evangelho. A gente vive numa época em que muitos têm pregado, muitos têm falado, muitos têm ministrado, inclusive, que Jesus é um Deus de amor, que Jesus é um Deus de misericórdia e que você permanece do jeito que você está, não importa, Ele perdoa os teus pecados. Aí as pessoas que ouvem isso daí dão um glória a Deus, um aleluia e vivem do jeito que quer. A gente vive numa época em que o conhecimento está tão escasso que a primeira pregação que a gente vê na nossa frente na internet a gente está acreditando. Existem pessoas de Deus em todos os lugares que têm conhecimento da palavra, mas a gente precisa buscar o conhecimento para nós mesmos, para sabermos discernir entre o bem e o mal. O porquê muitas vezes nós não recebemos o dom de discernimento, meus irmãos? Porque nós não estudamos a palavra. Existe o dom de discernimento do Espírito, mas uma coisa que já te ajuda a discernir muita coisa que vem de Deus e o que não vem de Deus é o estudo da palavra. Pode vir heresia, pode vir mentira, pode vir dom de cura, pode vir a maior bruxa que for, pode vir o maior profeta lá de Israel, lá da tribo de Judá, dizendo que veio de uma seita religiosa, dizendo que fala coisa tal, dizendo coisas absurdas. Se você tiver fundamento na palavra, Satanás não vai te enganar. Deus está chamando hoje uma igreja que não vai só ler a Bíblia de maneira superficial. Deus está chamando uma igreja para ter compromisso com a verdade dele a partir de agora. Se você não tem dedicado tempo para ler a Bíblia, meu irmão, se você não tem dedicado tempo para estudar aquilo que Deus quer falar com você, Deus está te chamando hoje a ler mais, a orar, que essa daí não pode faltar, a oração, mas você precisa ter compromisso com a palavra. E aqui eu encerro a mensagem dizendo que todas as coisas apontam para o sumo sacerdote. E esse sumo sacerdote é Jesus. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, meus irmãos, lembrando que a gente vai estudar sobre o dia da expiação semana que vem, mas já dando um spoiler, o sumo sacerdote, uma vez ao ano, tinha que ir ao Santo dos Santos para purificar o tabernáculo de todos os pecados cometidos durante o ano. Quando Jesus Cristo sobe à cruz do Calvário, ele está fazendo a purificação não só de um tabernáculo, não só de uma igreja, não só de um povo, está fazendo a purificação de toda a humanidade, como o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. E a gente louva o nome do Senhor por causa disso, porque entender sobre esse tema é entender sobre aquilo que Jesus fez por mim e fez por você. Convido você a ficar de pé, vamos orar nesse momento, para fazermos um encerramento dessa primeira parte do nosso estudo. Oremos, querido Deus e querido Pai. Aqui nesse momento de oração, te louvamos, Senhor, pelos instantes de estudo que tivemos da Tua Palavra, esse tempo breve. Pedimos ao Senhor para que nos ajude a termos compromisso com ela. E semana que vem vamos estudar mais um pouco dela, Senhor Jesus. Continue me abençoando os irmãos, para que possamos entender aquilo que o Senhor tem a passar aos nossos corações, porque o Senhor fala através da Tua Palavra, o Senhor liberta através da Tua Palavra, o Senhor cura através da Tua Palavra que foi nos dada a preço de sangue. Então nos ajude a ter um compromisso devido. É isso que nós oramos e buscamos no nome santo de Jesus. Amém.